Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos aqui terminando já o trimestre, mas com lições muito importantes, porque estamos falando sobre o Espírito Santo. Sim, a Igreja e o Espírito Santo. A revista Editora Betel Dominical foi escrita pelo nosso bispo Oídes, lá de Goiás. Alô Goiás, terra boa, terra abençoada, né? E ele tem aí, quero que deixamos parabéns ao nosso bispo pela brilhante lição que nos presenteou nesse trimestre. Tenho certeza que foi bênção aí para você. Então, compartilhe esse vídeo com 2, 3, com 4, 5, com a sua igreja toda, porque com certeza o tema de hoje, que é fruto do Espírito, é muitíssimo importante e todo mundo precisa assistir essa lição. Então, compartilhar no zap da igreja, com a sua classe, e aí você ganha tempo. No final, é só você tirar aí as dúvidas na hora da aula, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comente o vídeo, isso é muito importante porque ativa áreas aí na sua mente que vai fazer com que você retenha o conteúdo que está sendo ministrado aqui. Bom, prepara o seu coração, pega sua Bíblia, sua harpa, pega a sua Bíblia, pega a sua revista, pega aí o copo d'água, aquilo que você tiver para acompanhar com a gente, porque vamos passar cerca de 45 minutos, eu e você, na presença de Deus. Mas só depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos, e é só a gente começar a falar que o passarinho começa a cantar aqui, né? Vocês podem ficar tranquilos que eu não tenho passarinho não, é porque fica na árvore aqui mesmo, eles estão soltos, não estão cantando de tristeza não, estão cantando de alegria. E eu também estou alegre, afinal de contas, o canal Boa Semente tem crescido enormemente. E eu quero falar para vocês de uma novidade aí importante, que é o nosso curso online gratuito que eu estou lançando aqui no canal, Escola para a Vida. Dá uma olhadinha. Os mandamentos devem ser guardados. Guardados aonde? Dentro de nós. Provérbios 7:1 fala que nós temos que guardar o mandamento dentro do nosso coração. Sabe por quê? Guardar o mandamento é sinal de que nós o amamos. Isto está lá em João capítulo 14, 21 e 15, 10. E esse mandamento é importante porque Cristo, porque Deus, né, Ele está em nós. Então, eu passei aqui só para você ter aí, né, esse gostinho aí de quero mais aí, né? Se você quiser, é só você acessar aqui a playlist aqui embaixo, fazer o curso, baixa o PDF, o material gratuitamente. E se você não é membro do canal, seja membro do canal, nos ajude, você tem vídeos exclusivos. Não deixe de assistir os vídeos, o seu nome está lá no final como muito obrigado. Você pode também colaborar através do Pix. Faz um Pix aí pra mim, faz um Pix, hashtag faz um Pix pra mim, me ajude a manter esse canal. Tá aqui o link também, né? Aí você pode apontar a câmera do seu celular, aí ó, também fazer aí o Pix, vai ser muito bem-vindo, vai estar nos ajudando. E sobretudo, ore por nós, né? Ore por nós, sou muito carente da vossa oração. Preciso muito das orações, que vocês nos ajudem para que possamos levar aí a boa semente. Vamos lá, gente, lição de número 11, o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Texto áureo, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. Verdade aplicada. É fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Objetivos da lição são 3: apresentar a importância do fruto do Espírito, expor a necessidade de produzir frutos e compreender que devemos frutificar em toda a obra. Nosso texto está em Gálatas, capítulo número 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos
uns aos outros pela caridade. Porque tal é a lei, se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele foi para o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas o fruto da carne é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos lá, então, à lição. Gente, nesse raio-x, então, a gente tem que entender, nós vamos estudar, como eu falei para vocês, a lição mais importante, que é justamente a lição sobre o fruto do Espírito. É a lição mais importante que a gente pode falar sobre o Espírito Santo. E como eu tenho dito aqui, né, os dons não salvam, os dons são importantes, é o adorno da igreja para batalhas espirituais, para vencermos o mundo, mas o mais importante não é os dons do Espírito Santo. O mais importante é o fruto do Espírito Santo. Vamos então, no nosso raio-x, entender o texto de hoje. O texto de hoje que está em Gálatas capítulo 5, onde ele fala, né, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. A carta aos Gálatas é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Ele é também conhecida, né, dentro da teologia, como a carta explosiva de Paulo. Inclusive eu tenho uma série de estudos que eu ministrei quando eu dirigi a congregação ali em AD Registro, e o link também está aqui embaixo. Se não tiver, você procura na nossa playlist aí, a carta explosiva de Paulo, né? Que foi essa carta, a carta aos Gálatas. A cidade da Galácia, a região da Galácia, era uma cidade que ficava ao norte ali do Império Romano, nas fronteiras ali, no finalzinho do Império Romano, e ela havia sido colonizada pelos celtas, né? Os celtas, há cerca de 400 anos de Cristo, começaram a cada vez mais a entrar nessa região ali na Galácia, na Ásia Menor, né? Onde mais ou menos seria hoje ali a Turquia. Vai ser uma grande mescla de pessoas, que mais tarde seria a Turquia, né? Naquela região, é a região dos Balcãs, onde existem várias nacionalidades, várias etnias ali diferentes, e alguns gregos também e alguns judeus. Por que eu estou falando disso? Porque a composição social dos Gálatas é muito diferente. Nós estamos vivendo aqui nesse período, né, nesse que o apóstolo Paulo escreve, ano 40, ano 50 depois de Cristo, mais ou menos, ele está escrevendo para essas igrejas aí, onde ele passou, onde ele fundou, onde ele trabalhou, né, na sua viagem missionária. Bom, então ali se fundou uma comunidade, só que essa comunidade cristã, essa igreja que é fundada ali, é fundada pelas pessoas que moram ali. Né? A região de Corinto, onde tinha a igreja de Corinto, a região da Galácia, os judeus estavam debaixo da dominação, iriam cair, né, nos anos 70, debaixo da dominação, aliás, estavam debaixo da dominação do Império Romano, tanto é que é Roma que dá o aval para a morte de Jesus Cristo. Enfim, esse contexto você já entende. Roma é o grande império, mas só que os romanos, eles bebiam da cultura grega, a cultura helenística, a cultura do saber, a cultura do conhecimento. Então o Império Romano, ele usava a língua grega, usava os costumes gregos, a filosofia grega, junto com o poderio romano de guerra. De maneiras que essas pessoas que viviam na Galácia eram um povo misturado, um povo já visto com maus olhos. Então esse era o primeiro ponto. Eles já eram vistos racialmente diferentes. O segundo ponto é que tinha judeu também lá, né? E a igreja é fundada justamente ali. Então o evangelho é pregado, então você tem ali muitas pessoas, outros também eram gregos, também viviam ali, e também tinham os judeus, aqueles que se converteram ao judaísmo. Por que esse contexto é importante? Porque após a fundação da igreja em Gálatas, né, na Galácia, né, surgiram heresias naquela igreja. E quem eram os que traziam essas heresias? Os judaizantes, ou seja, aqueles judeus que se converteram ao evangelho. E o que essas pessoas traziam? Traziam um outro evangelho que o apóstolo Paulo vai chamar, né, vai escrever para falar assim, olha, vocês estão aí com um outro evangelho, uma coisa muito estranha que vocês estão fazendo aí. E uma dessas coisas que o apóstolo Paulo está falando que é um outro evangelho, é que essas pessoas judias que se converteram ao evangelho começaram a ensinar que para ser salvo você não bastava você aceitar a Jesus, não. Você tinha que fazer a circuncisão.
Você sabe que a circuncisão consiste, né, em cortar a pele, né, o prepúcio do pênis, né, do menino. Então tem aquela pelezinha que dobra, que recobre a glande. A operação era tipo uma operação de fimose hoje que as pessoas falam. Você cortava ali o prepúcio de maneira que a glande ficasse exposta. Isso era chamada de circuncisão. Foi o pacto, né, divino entre Deus e Abraão lá atrás, mostrando que aquela nação, aqueles homens, aquele povo ia ser um povo diferente de todos os outros e diferente no corpo. E a marca que eles trariam no corpo não era nenhum tipo de marca exterior aparente, mas era a circuncisão. A circuncisão, então, foi instituída lá no Antigo Testamento, lá na lei mosaica, né, onde começa ali a questão da circuncisão, e a partir dali tudo aquele que é israelita, todo aquele que é filho de israelita, todo aquele que se converte ao judaísmo, que depois vai ser formada a religião judaica, né, no período mosaico. Então você cria ali a religião judaica, e todo aquele que é convertido a essa religião judaica, ele tem também que fazer essa circuncisão como sinal de que ele é uma pessoa exclusiva de Deus, pertence a Deus. Na verdade, gente, isso foi feito lá atrás para mostrar que o que o Senhor queria, né, ele vai falar através do profeta, é que não o corpo fosse circuncisado, que o pênis fosse tirada a pele, mas que, na verdade, o coração do homem fosse circuncisado, ou seja, que ele retirasse a cobertura do seu coração, não a cobertura do seu corpo. Mas, durante a lei, isso passou a ser uma prerrogativa que diferenciava o judeu de todas as nações. E de maneiras que no tempo de Jesus se praticava a circuncisão, Jesus teve que ser circuncidado, e todos aqueles discípulos, todos os judeus eram circuncidados. Então, quando o evangelho chega na Galácia e ele funda a primeira comunidade de cristãos, houve também judeus que se converteram. E ao chegarem na igreja, eles começaram a ensinar: olha, peraí, mas nós somos circuncidados, por que vocês não são? Não, tem que fazer a circuncisão também, porque senão não há... Então trouxe choque com o que o apóstolo Paulo havia ensinado, porque o apóstolo Paulo havia pregado que a salvação era pela graça, que a salvação era pela fé, pela graça mediante a fé, que você não precisava fazer mais circuncisão, que Deus agora havia retirado o prepúcio do nosso coração, ou seja, a salvação não era mais através dos rituais, né, judaicos, não era mais através da lei, mas era através da fé. E isso trouxe muito problema no meio da igreja da Galácia, porque houve a divisão. E aí a gente já começa a entender, né, o problema dessas heresias. Hoje, aplicando, né, muitas pessoas se convertem, vêm para a igreja e traz um monte de coisa do mundo, né, traz um monte de pensamentos do mundo, traz um monte de ditames do mundo, traz aí achismos, traz aí superstição, né? Não bota chinelo virado para baixo, vai chegar a visita. Não, chinelo virado para baixo, a mãe vai morrer. Chinelo virado para baixo, a mulher vai ter filho homem. E aí vai, né? Bota a vassoura atrás da porta, bota copo d'água não sei aonde, um monte de coisa. Arruda, galho de arruda, um monte de coisa que é do mundo, que muitas das vezes as pessoas se convertem e ainda trazem isso. Carrega um santinho na carteira, carrega ainda um patuá, carrega ainda um pé de coelho, e hoje tem o santinho gospel, né, que é o próprio versículo. A gente usa o próprio versículo como aquele protetor, como se fosse um protetor, como se fosse um talismã. A gente coloca um versículo na Bíblia, coloca a Bíblia no para-brisa do carro. Então são as coisas que a gente traz do mundo, essa superstição que a gente traz do mundo e vai misturando com o evangelho. De maneiras que o evangelho hoje está misturado, o evangelho hoje está cheio de crendice, está cheio de coisas que não tem nada a ver. Naquela época isso não é novo, isso não é novo. Alguém pode falar assim, a igreja está assim, a igreja está assado. Não, isso não é novo, isso já tinha naquela época, o apóstolo Paulo está vivendo isso, os gálatas estão sofrendo com essas heresias que estão sendo colocadas ali, e eles estavam querendo forçar o povo a cumprir a lei. Então tinha que guardar o sábado, tinha que fazer circuncisão, e aí o apóstolo Paulo falou assim, olha, assim não vai dar certo. E aí muitas pessoas que não eram judias não queriam se fazer a circuncisão. Imagine você, depois de adulto, com 30, 40 anos, você tendo que fazer essa operação. Então muitos homens não aceitavam isso, e aí começaram a ser discriminados. Aí tinha a discriminação porque eles eram cristãos, mas não se circuncidaram, e havia
a outra discriminação, que era dos gregos em relação àqueles que viviam na região, discriminação racial, né? Não, nós somos melhores que vocês são bárbaros e tal, isso aqui está tudo misturado. Então deu uma confusão na igreja dos Gálatas, que fez com que o apóstolo Paulo então escrevesse aos Gálatas, dizendo: ó, insensatos Gálatas, né? O que está acontecendo com vocês? Vocês agora estão vivendo aí na carne. O que aconteceu? Vocês se perderam, vocês vinham caminhando tão bem, né, na fé, e de repente vocês se perderam. E por que eles se perderam? Por causa das heresias. Esse que é o problema da falta do ensino bíblico, da falta do conhecimento bíblico, da falta de um conhecimento genuíno da palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque faltou o quê? Faltou o conhecimento. E a igreja de Gálatas, então, ela cai nessa desorganização, de maneiras que as pessoas em Gálatas, né, estavam entrando em conflito mútuo. Olha o que a história diz. Paulo e Barnabé acabavam de terminar sua primeira viagem missionária, e durante a qual visitaram Ícono, Listra, Derbe, cidade da província romana da Galácia, atualmente Turquia. Cidades, ao pouco tempo de seu retorno a Antioquia, Paulo foi acusado por alguns cristãos judeus de diluir o cristianismo, fazendo mais favorável para os gentios. Ou seja, Paulo ensinou um negócio aqui que não precisa fazer circuncisão. E aí o judeu que estava lá começaram a acusar Paulo pelas costas. Traição, né? A pior coisa é traição. Traidores ali que estavam ali. Paulo foi acusado por alguns cristãos judeus de diluir o cristianismo. Estes cristãos judeus, ou cristãos judaizantes, como eu falei, não estavam de acordo com as declarações de Paulo de que os gentios não tinham que cumprir muitas leis religiosas que os judeus tinham obedecido por séculos. Alguns acusadores de Paulo, inclusive, o tinham seguido. Algumas das cidades da Galácia disseram aos gentios convertidos que deviam circuncidar e cumprir as leis judias e seus costumes para ser salvos. Guardar o sábado, não comer isso, não comer aquilo outro, dia santo. Ele trouxe toda a lei. Esse povo trouxe a lei e jogou ali em cima dos Gálatas. De acordo com estes homens, os gentios, né, que são aqueles que não são cristãos, deviam ser judeus a fim de chegar a ser cristãos. Então ele primeiro tinha que se tornar judeu para depois eles poderem ser salvos. Em resposta a esse ataque, Paulo escreveu esta carta às igrejas na Galácia. Nela, ele explica que cumprir as leis do Antigo Testamento ou as leis judias não obteriam salvação. Ou seja, a salvação não era mediante ao cumprimento da lei. Muito bem, uma pessoa é salva por graça mediante a fé, como Paulo escreveu a carta aos Romanos mostrando sobre isso. Então ele vai falar sobre esse tema, é o nosso tema central. E aí é por isso que no capítulo 5 ele vai falando das obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é o que eles estavam fazendo. Dissensão, porfia, maledicência, tudo que não presta. No capítulo 5 ele está falando assim, olha, nós somos livres. E antes da gente chegar nesse ponto da liberdade, o apóstolo Paulo vai da obra da carne, ele vai falar sobre a liberdade. Ele vai falar um tema muito importante para os dias atuais, tá? Porque sempre que a gente estuda a escola bíblica dominical, a gente tem que pensar na atualidade, não é ver a história e tentar compreender o que nós estamos vivendo hoje. Hoje tem uma grande discussão que para os Gálatas era muito importante. Primeiro, eles queriam cumprir a lei, achavam que para cumprir a lei, os judeus, né, os Gálatas não, os judeus infiltrados ali dentro, convertidos ou falsamente convertidos, queriam obrigar o povo a cumprir a lei. E o apóstolo Paulo está falando que não. E aí ele estava falando sobre. Aí Paulo veio falar sobre a liberdade. E aí eles não sabiam o que era liberdade. E o apóstolo Paulo teve que explicar para eles o que era a liberdade. Hoje ainda tem duas coisas, essas duas coisas estão muito presentes na igreja. Um falso evangelho, um evangelho misturado com crendice, o evangelho misturado com falta de conhecimento, o evangelho misturado com misticismo, o evangelho tudo defeituoso, cheio de coisas erradas que não estão na Bíblia. E segundo, um falso conceito de liberdade. Para os Gálatas, liberdade era libertinagem, ou seja, era fazer o que queria. Né? Então eles achavam que uma vez que eles foram libertos, então eles podiam fazer tudo, porque é isso que os judeus estavam acusando Paulo. Estavam dizendo que Paulo ele era um libertino. Por quê? Paulo não queria cumprir a lei. Então ele falava assim, olha, se você não quer cumprir a lei, então você acha que é livre para não cumprir a lei?
né? Você pode então viver no pecado, você pode então fazer as coisas erradas, e Paulo está explicando para eles que liberdade não é isso, que liberdade não é viver no pecado, que a lei também não traz liberdade, que a liberdade está em Jesus, que a liberdade está em fazer as escolhas corretas, que a liberdade implica em a gente poder fazer as escolhas. Quem faz escolhas é livre, quem não pode fazer escolha é escravo. É isso que o apóstolo Paulo está tentando ali explicar na carta aos Gálatas. E para explicar isso, ele fala que a pessoa que é escrava, ela não é escrava da lei, mas é escrava do pecado. E uma vez escrava do pecado, ela tem as obras da carne, que é Gálatas capítulo 5, que ele vai falar um pouco sobre isso. Olha só como é que Gálatas 5 é interessante, rapidinho, para a gente entrar, para você entender. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, uma vez que você foi livre, você não tem mais que cumprir a lei. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que fazer nada, você foi livre. Muitas das vezes, quando eu falo sobre o evangelho, sobre salvação, as pessoas ficam assim, me perguntaram outro dia, o que eu preciso para ser salvo? Crer em Jesus. Mas eu não tenho que fazer jejuar, eu não tenho que... Você só tem que crer em Jesus. A pessoa se espanta porque a gente entende que a gente tem que fazer alguma coisa. É claro que jejuar é importante, ler a Bíblia é importante, orar é importante, tudo é importante, mas não é isso que vai me dar a salvação. Que na salvação é crer em Jesus, é crer que foi salvo, é crer que foi perdoado. O evangelho é simples, somos nós que complicamos. E aí o apóstolo Paulo está falando com eles, olha, vocês aí estão inventando moda. Versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Ou seja, se você faz o rito mosaico da circuncisão, você automaticamente está inserido na lei e tem que cumprir a lei. E aí no versículo 7 ele diz, corrieis bem, quem vos impediu para que obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmão, hoje em dia é assim também. Às vezes uma maledicência, uma fofoca, uma mentira acaba com uma igreja, destrói uma igreja, né? Alguém que fala alguma coisa, levanta uma calúnia. Por quê? Aí, olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão da liberdade é muito importante. Hoje as pessoas confundem a liberdade não com libertinagem, mas com a ideia de que você pode falar tudo. Não, eu sou livre, eu posso falar o que eu quiser. Não, isso não é liberdade. Não, isso é direito de expressão. Liberdade de expressão não. Liberdade de expressão, ela tem responsabilidade. A liberdade de expressão quer dizer que você pode falar, mas você tem que provar aquilo que você fala. Liberdade de expressão não quer dizer que você pode falar tudo, eu posso xingar todo mundo, eu posso falar o que eu quiser. Não, você não pode. Não, mas eu sou livre. Não, isso não é liberdade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí ele vem explicando, porque toda lei que vocês querem cumprir se cumpre numa palavra só, versículo 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou assim, então se vocês querem cumprir a lei, não tem que circuncidar. Ama, porque esse é o resumo da lei. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, se vocês ficarem brigando entre vocês, vocês vão se acabar. E hoje não está assim, a igreja não está brigando um com o outro, discutindo, você é disso, você é daquilo, você é de tal, você é de ciclano, você é de beltrano. A igreja não se dividiu, lutando, um reino dividido não pode subsistir. E o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, e parece que eu estou vendo o apóstolo Paulo, né, falando com a igreja hoje. Se ele tivesse vivo, ele ia ter um troço, porque o que a igreja está se transformando, o caminho que ela está seguindo é justamente o caminho errado. Agora, esse caminho a gente pode pensar que é novo, mas não é. Lá o apóstolo Paulo já enfrentava isso. Aí versículo 16 ele diz, digo porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele vem falando, 5:20, porque 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que as que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora ele vem explicando, olha, vocês estão reclamando o quê? Isso é que é o pecado. Ele listou o que era pecado. Né? Isso é errado, isso é escravidão.
Agora eu quero mostrar para vocês a liberdade. 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí ele conclui no 23, contra estas coisas não há lei. Aleluia. Então ele fechou o assunto, acabou o assunto, né? Deu aquela encerrada. Não existe esse negócio de cumprir lei. Agora nós estamos debaixo do Espírito, não debaixo do pecado, porque o pecado foi gerado pela nossa concupiscência, pelo nosso erro, e a lei nos condenou, mas Cristo morreu e pagou o preço que a lei pedia, de maneira que a partir de agora nós não estamos mais submissos à lei, mas estamos submissos a Cristo. Estamos vivendo no Espírito e não mais na carne. E ao viver no Espírito é preciso produzir o fruto do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está sentindo a presença de Deus aí? Está sentindo a presença do Senhor? Eu estou sentindo. Eu espero que você esteja também. Então, esse é o texto de hoje, o fruto do Espírito. E aí ele vai apresentar para a gente o fruto do Espírito. São 9 partes, né? Na verdade, não são frutos, não é plural, não é frutos do Espírito, é fruto, o fruto do Espírito. É como uma tangerina que tem 9 gomos, né? 9 facetas, ou se apresenta de 9 formas diferentes. Está entendendo? Então, o fruto do Espírito. Quem gera o fruto do Espírito é o Espírito Santo. Se você está fazendo um curso comigo, é meu aluno, você já viu essa aula lá, o cursinho, né? Você já fez o curso, já sabe. Hoje é só para tirar, você já sabe de cor já a aula de hoje, porque você já fez o cursinho com a gente lá, onde tem uma aula só sobre o fruto do Espírito. Então, esse fruto não é produzido por mim. Eu não posso fazer assim, eu quero dar fruto. Não, quem dá fruto, quem faz com que esse fruto nasça é o Espírito Santo, aonde o fruto do Espírito começou a brotar. Então é através do fruto do Espírito que nós, eu sou essa boa terra, você é essa boa terra, aonde o fruto do Espírito começou a reinar. E aí nós começamos a dar o fruto do Espírito. Esse é o tema de hoje. Vamos lá. Introdução. Está gostando? Windows 205, 290, 305. Por isso que eu falei que essa lição é a lição mais importante, é o ápice da lição. Porque, assim como... vamos lá, 1, né? Estudaremos na presente lição que o mesmo Espírito que concede os dons espirituais também quer produzir em nós as qualidades do caráter de Cristo Jesus, para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo para a glória de Deus. Número 1, o fruto do Espírito. O mesmo Espírito que aplica aos discípulos de Cristo a obra salvífica do Senhor concede poder para anunciar o Evangelho. 1.1. Jesus nos escolheu para darmos frutos. Andar no Espírito aponta para outro percurso e também para uma nova realidade. Esta nova direção nos faz despir-nos dos velhos hábitos e assumirmos condição de filhos de Deus para darmos frutos. João 15,16, eu vos nomeei para que davades e deis frutos, sendo esses frutos resultados da atuação do Espírito na vida daquele que se entrega a Deus. Afinal, Jesus espera que nós, seus discípulos, sejamos frutíferos para o reino de Deus. Olha que interessante. Aqui, essa lição, esse tema fala sobre o fruto do Espírito que está relacionado ao caráter cristão. Por isso que eu disse lá atrás que as obras, os dons não têm a ver com salvação. As dons têm a ver com as nossas ações, com as nossas interlocuções no mundo, com a forma como a gente se manifesta, com o revestimento de poder, é um plus, é um algo a mais. Mas o que salva é o caráter de Cristo em nós. E esse caráter é gerado pelo Espírito Santo. Esse caráter é moldado pelo Espírito Santo. E todo aquele que aceitou a Jesus e recebeu o Espírito Santo precisa desenvolver nele o caráter cristão. E esse caráter se manifesta de 9 formas diferentes, que é o fruto do Espírito. Você precisa dar o fruto do Espírito. Isso tem a ver com salvação. O crente que não dá fruto, e aí João 15 vai mostrar que o ramo, em João 15, né, o Evangelho de João, capítulo 15, fala: eis que eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim dá fruto, mas aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Então o cristão que não dá fruto não é cristão.
O cristão que não dá fruto não é cristão. Lembra que eu falei no começo? Você não precisa fazer nada para aceitar Jesus, para ser salvo, no sentido de que eu tenho que fazer isso aqui para dar. Não, não. Porque não é você que faz, é o Espírito que faz em você. Uma vez que você se converte, o Espírito gera desejo em você de fazer a obra, desejo de orar, desejo de buscar, desejo de jejuar, desejo de ir à casa do Senhor. Se você não sente mais esse desejo, aí você precisa acender o sinal de alerta. A salvação tua corre perigo, porque o Espírito Santo não está gerando em você essa vontade, esse desejo. Você não pode fazer de você mesmo, mas é de Deus, vem de Deus, brota de Deus, do coração de Deus para o coração do homem. Portanto, eu e você precisamos gerar esse fruto do Espírito Santo, ou seja, precisamos deixar que seja gerado em nós o fruto do Espírito para que nós não estejamos nas obras da carne. Por isso que ele fala, vivereis em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Oh, glória a Deus. 1.2. O fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo. O fruto do Espírito é a demonstração do Espírito da vida do crente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, apresenta o fruto individualmente. Entretanto, o apóstolo relaciona 9 virtudes, ou seja, 9 facetas, 9 pontos, 9 representações ou apresentações do fruto do Espírito. São 9. Quais são? E aí a gente já sabe, alegria, amor, paz. E hoje nós vamos ver o fruto do Espírito em relação a Deus e aos próximos. Vamos lá. Então são 9 virtudes. Continuando, nessa perspectiva, o crente parecido com Jesus deve ser notado em seu modo de viver através da evidência do fruto do Espírito em suas obras e comportamentos. Então, para ser salvo, eu não preciso fazer nada, mas uma vez que eu fui salvo, a meu modo de vida deve demonstrar a todos que eu mudei. Eu estou vivendo uma novidade de vida. A minha vida não é mais aquela vida que eu vivia, porque agora eu vivo em novidade de vida. Como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu preciso estar parecido com Cristo. A obra do Evangelho é fazer com que eu e você cada vez mais nos pareçamos com Cristo. Isso quer dizer que eu tenho que falar como Cristo falou. Eu tenho que viver como Cristo viveu. Eu tenho que andar como Cristo andou. Eu tenho que ver como Cristo via. Eu tenho que ouvir como Cristo ouvia. Eu tenho que pensar como Cristo pensava ou pensa. A minha vida tem que espelhar a Deus. E como é que eu faço isso? Através do fruto. O mundo precisa ver. Agora, cada vez que o mundo vê a igreja brigando, dividida, discutindo, na internet, blasfemando, xingando, pastores e líderes se digladiando na internet, xingando um ao outro, xingando os crentes, crente xingando o pastor, pastor xingando os crentes, crente indo para a internet falando da igreja, a igreja tal brigando com a igreja tal brigando com o político tal, a igreja não sei o que acusando não sei o que lá, e desvio, falcatrua, e uma série de coisas que eu não quero nem falar aqui, que hoje eu não quero tratar dessas coisas não, que isso aí é a obra da carne. Quando isso acontece, a igreja não está espelhando a Cristo. Os gregos certa vez falaram para Jesus, para o Senhor, queremos ver Jesus. A igreja quer ver Jesus. Aliás, o mundo quer ver Jesus. O mundo não quer ver a mim. O mundo não quer ver você. O mundo não quer ver a nossa denominação. O mundo quer ver Jesus. E ele só pode ver Jesus, mas Deus é Espírito. Então ele só pode ver Jesus através das minhas ações. Ele só pode ver Jesus através das minhas atitudes, daquilo que eu falo, daquilo que eu prego. Logo, quando eu falo um palavrão, quando eu falo uma palavra, feia, algo horrível, as pessoas não vão ver Jesus em mim. Quando eu, como um pastor, não me comporto como um pastor, quando eu, como líder, não me comporto como um líder, as pessoas não vão ver Jesus. Mas vamos lá, vem comigo, vem, que o negócio hoje é quente. 1.3, Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Em contraste com as obras da carne, que eu falei logo no começo, Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural de uma ação do amadurecimento da vida do crente. Isso aqui é muito interessante. Grifa amadurecimento.
Amadurecimento é muito importante, você amadurecer, você está a entender, né, o amadurecimento. Ou seja, quanto mais o fruto do Espírito não é algo que não é instantâneo, é um processo. Quando você aceita Jesus e o Espírito Santo começa a semear a palavra em você, ela começa a germinar. E aí você pode dar mais uma faceta, pode aparecer mais, benignidade pode aparecer mais, mansidão pode aparecer mais, fé vai aparecer pouco, domínio próprio vai aparecer. Então elas têm vários níveis. Eu tenho vários níveis, você tem outro nível, cada crente tem um nível diferente. Esse nível é o nível do nosso amadurecimento cristão. O amadurecimento cristão é a modo de você se comportar, de você agir, de você não ser mais tolo, bobo, se você não ser mais inocente, de você não ser mais infantil nas suas emoções, infantil na sua vida, infantil no seu modo de ser, porque nós não somos mais crianças, porque nós estamos amadurecendo em Cristo. Amadurecimento significa crescimento, nós estamos crescendo em Cristo. Isso quer dizer que quanto mais crente eu for, quanto mais tempo de crente eu for, né, deveria, né, pelo menos, em tese, amadurecer mais. E como é que as pessoas vão saber que eu estou sendo maduro? Quando eu estou justamente dando o fruto do Espírito. Quando as pessoas percebem em mim o fruto do Espírito Santo. Então, devemos notar uma tríplice divisão das 9 qualidades. Ele chama de qualidade, virtudes. 9 qualidades do fruto do Espírito. A saber, relacionamento com Deus, ou seja, aqueles que eu dou para Deus, ou aqueles que me levam a Deus. Frutos são 3: caridade, gozo e paz. Relacionamento com os outros, longanimidade, benignidade e bondade. Relacionamento consigo mesmo, fé, mansidão e temperança. Esse esqueminha é muito fácil de você gravar. Então, relacionamento com Deus, caridade, que é amor, gozo e paz. Relacionamento com os outros, longanimidade, benignidade e bondade. Relacionamento consigo mesmo, fé, mansidão e temperança. Então, divide também, como o fruto do Espírito, como os dons, divide também em 9 partes. Mas são diferentes em relação às formas que a gente faz. É claro que esse esquema que a gente usa na teologia é um esquema doutrinal só para a gente entender, para a gente compreender pedagogicamente, a mente humana poder entender, não? Então, quando é que nós amadurecemos completamente? Lembra que eu falei da idade perfeita, varão perfeito? Né? Ou seja, quanto mais a gente é cristão, a gente vai amadurecendo até a estatura completa. Ou seja, eu venho crescendo, e Deus estabeleceu para mim que eu ia chegar até aqui. Então Deus vem deixando, eu vou crescendo espiritualmente, vou amadurecendo. Quando eu chego nesse ponto, eu estou pronto para a colheita. E aí o Senhor então recolhe, ou seja, eu vou para a glória, eu parto para a glória. Então eu cheguei à medida de varão perfeito. Todos nós que estamos vivos na Terra, nós não chegamos ainda à medida, mas estamos nos aproximando desse momento, ok? E estamos amadurecendo, crescendo em várias áreas, em vários momentos, em várias facetas da nossa vida. Isso chama-se amadurecimento. Quem dera que todos nós estivéssemos bem pertinho, né? Bem pertinho do nível que Deus quer que nós cheguemos de amadurecimento. Agora, nós não podemos criticar uns aos outros. É o que o apóstolo Paulo falou, vocês estão se devorando uns aos outros, não precisa fazer isso, porque um está mais aqui, outro está mais ali, outro está aqui, outro está aqui embaixo, outro... mas tem que... Não julgue a ninguém, porque quem pode julgar? Só Deus que pode julgar. Olhando, eu não posso dizer para você, você está menos crente, você está menos fiel, você está menos... Não tem como fazer isso, sabe por quê? Porque isso é pela fé, né? É pelo fruto, e quem vê o fruto geralmente é Deus. Agora, não se esqueça, por isso que eu disse, a salvação ela não é algo pessoal apenas, ela também é coletiva, no sentido de que aquilo que eu faço com o meu irmão também pode influenciar na minha salvação. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Antes da gente ir para o tópico 2, quero falar para vocês do nosso cursinho, muito bom, que é um curso que eu estou criando agora, gratuito aí, tá? Que você vai estudar a Bíblia comigo. A vida é cheia de surpresas, descobertas e aventuras. Momentos tristes e difíceis. Mas para todas elas, a Bíblia tem resposta. Eu sou o pastor Júlio César e vou tentar ajudar você. Escola para a Vida. Porque a Bíblia ensina.
Então, gostou? É isso que a gente está fazendo, tá? É gratuito, o slide você baixa também, toda semana tem uma aula nova. Não perca, já tem a aula 1, se você não assistiu, assiste lá. E se você assistiu e gostou, compartilha esse vídeo, tá? É algo que está faltando na nossa igreja, conhecimento da palavra, e eu estou aqui para colaborar com você, ajudar você a crescer espiritualmente. Você baixa o slide e você lê e estuda comigo a Bíblia Sagrada. Essa semana tem mais um episódio, não perca. Quinta ou sexta-feira deve ter a aula de número 2 aí. Eu vou continuar falando sobre amadurecimento. Você quer saber mais sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento, que é o tema? Assiste lá o vídeo. Tá aqui embaixo também tá aqui o card também para você assistir. Já aproveita, assiste a aula 1 e a aula 2 e vem com a gente dando glória. É a Escola para a Vida, né? É um cursinho que eu estou criando aqui online, livre. É um curso gratuito. Eu só preciso que você se inscreva, que você deixe o like, é a forma de você nos colaborar. Se você quiser ser membro, se você quiser ajudar, melhor ainda, para essa obra não parar. Se você é empresário e gostaria de me ajudar nessa empreitada, me procure no privado. Escola para a Vida. É algo que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar gratuitamente com você. 2. Nosso relacionamento com Deus. Então, existem 3 facetas do fruto que são para Deus. Amor, né? Amor, eu sempre gosto de ler aqui para não errar. Amor, gozo e paz. Aqui vamos falar aqui uma coisa interessante que é importante a gente pensar, né? Nessa questão da atualização. A gente tem que atualizar. Esses textos, essas versões que a gente usa, às vezes são muito ruins. Por exemplo, aqui ainda usa caridade, mas a palavra não é caridade, a palavra é amor. É por isso que tem tanto problema, porque as pessoas pensam que a caridade salva. Eu vou doar, vou fazer, vou doar para a LBV. Tem crente que doa para a LBV. Tem carnezinho da LBV. Não, vamos doar, porque é caridade, vamos fazer caridade. Caridade não salva. Caridade não salva. Caridade é importante, mas caridade não salva. Mas enfim, aqui está escrito caridade, não é caridade, irmão, é amor. Aqui está escrito gozo. É outra palavra também que a gente tem que pensar. A gente tem que rever esses conceitos e traduzir da forma, usar a tradução mais correta para os dias de hoje. Não é gozo, é alegria. Porque hoje você sabe que a palavra gozo tem uma conotação erótica, uma conotação muito diferente. Então, dependendo do ambiente que você tiver e as pessoas com as quais você estiver conversando, se elas não forem maduras, né, se não for um grupo maduro, com pessoas das irmãos maduros, mas se for jovem e adolescente, vão ficar rindo, vão achar jocoso, vão achar estranho isso, gozo, que negócio, aqueles hinos que falam de gozo. Na verdade, a palavra correta é alegria. Aí você fala, mas por que está errado? Não está errado. É que na época a palavra gozo tinha uma outra conotação, não tinha nada a ver com sexo, nada a ver com relacionamento sexual, tinha a ver com alegria mesmo, prazer inenarrável. Mas depois, com o tempo, a palavra gozo ela foi sendo cada vez mais cooptada pelo mundo, pelas práticas mundanas, de maneiras que não fica mais legal. Eu, pelo menos, não gosto. Eu gosto de pegar e traduzir amor, alegria e paz. Mas esse é o fruto que a gente dá para Deus. Amor, a maior de todas as virtudes. Então, irmão, esse fruto é o que a gente dá para Deus. Portanto, a vida espiritual não terá sentido sem o amor. Entendemos que o amor aparece em primeiro lugar na relação das virtudes, pois nenhuma de outras virtudes do fruto do Espírito é possível sem o amor. Então, é por isso que ele talvez apareça primeiro, o autor está falando para a gente. Porque é ele que vai fazer com que todos os outros apareçam. Sem amor, você não pode se dar fruto. O fruto é gerado pelo amor. Que amor é esse? O amor de Deus é o amor ágape. É muito interessante a gente lembrar que esse amor é o ágape. Lembra que eu já expliquei para vocês lá atrás, né? Os 4 tipos de amor. Lá no cursinho tem isso aí. Não posso nem parar para falar aqui, porque não vai dar tempo. O vídeo tem ficado muito longo. Amor é a palavra ágape, né? Essa palavra ágape é o amor de Deus. Então, eu recebo de Deus amor e eu amo a Deus também. Esse amor vem para mim e ele volta para Deus. Ele volta para Deus. Então, é o amor de Deus. Eu tenho que ter esse amor de Deus. Eu tenho que ter esse amor de Deus para amar meu irmão, para fazer as coisas em casa, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho. Eu preciso ter um amor de Deus. 2.2. Gozo, a alegria que emana de Deus. Aqui é alegria, né? A palavra grega chara, traduzida por alegria, por gozo, satisfação, é fundamental. Olha só, ele fala o seguinte,
Alegria originária das coisas terrenas, todavia, de acordo com o relacionamento com Deus. Essa alegria Ksara, a palavra Ksara, ou Ksara, ela não é alegria terrena, ela é alegria inenarrável, uma experiência de alegria, uma explosão de alegria inenarrável. Então, ela não tem nada a ver também com prazer sexual, embora que a gente use hoje essa palavra para isso, você vê no mundo usando isso, mas ela é muito superior. A palavra Ksara, a tradução dela correta seria alegria suprema, né? Uma alegria não tem nada a ver, nada humano se compara. E ela também não é baseada nas coisas humanas. De maneiras que eu posso passar por dificuldade, mas estar alegre. Eu posso passar pela luta, mas estar alegre. Porque essa alegria é a alegria de Deus. É o regozijai-vos lá de Filipenses, né, que o apóstolo Paulo ele fala sobre o regozijai-vos, ele fala mais de 3, 4 vezes, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É a palavra até melhor do que gozo aqui, né? Regozijar-se, é alegrar-se. Não porque você está com dinheiro, não porque você tem... Entendeu? Ela não depende das coisas materiais, porque é uma alegria espiritual. Então o crente que vive abatido, porque está desempregado, desviou porque ficou triste com alguém, desviou porque não sei o que, não quer mais ir na igreja, está abatido por quê? Porque ele não está produzindo o fruto do Espírito. Então, ele está com a sua salvação correndo risco. E aqui tem um comentário da Bíblia Antônio Gilberto. Se você quiser aí a Bíblia Antônio Gilberto, tem um link aqui embaixo na Amazon, você que não comprou, pode adquirir. Gente, é uma Bíblia sensacional aí para você. Paz, uma condição necessária para florescermos em união. O termo paz, que é eirene, que significa concórdia, harmonia, reconciliação. Assim, a paz que é o fruto do Espírito proporciona estar bem diante da paz que o mundo almeja. Essa paz que o Espírito promove no coração do crente faz com que, em meio aos vendavais da vida, ele possa estar em paz. Então, essa paz, ela não é uma paz humana, ou seja, assim como a alegria não depende das coisas humanas, a paz de Deus não depende da paz humana. O que é a paz humana? A paz humana é a ausência de conflito. Então, por exemplo, o Brasil está em paz. Está em paz por quê? Porque não está em guerra com país nenhum, né? Outros países na Europa estão em guerra. Agora, só que é verdade isso? Bom, o Brasil vive várias guerras. Né? Existem N guerras que o Brasil está travando. Não está travando uma guerra institucional, mas está travando guerra de tudo quanto é natureza. Então, a gente não está vivendo a paz. Então, essa paz não é a paz verdadeira. A paz que está falando aqui é uma paz que é uma paz que não depende das coisas terrenas. Então, embora esteja acontecendo caos na sua vida, você está em paz. Embora a casa pode estar caindo, mas você está em paz. Embora as coisas pode estar quebrando, mas você está em paz. Em paz consigo, em paz com Deus, paz de espírito. Foi o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o cristão no mundo, ele é um agente da paz. Você é um agente da paz. Você tem que ter essa paz dentro de você, de maneira que aonde você chega, a paz. Foi o que Jesus disse: quando você chegar numa casa, saudai-a com a paz. Não é isso? Jesus chegou ali no momento da ressurreição, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Paz seja convosco. Então eu sou um agente da paz. Você é um agente da paz. Se você não tem paz, você não tem o fruto do Espírito, não está dando o fruto do Espírito. E ao não dar o fruto do Espírito, você também está aí com a sua vida precária, sinal que você ainda não amadureceu espiritualmente. Canta, passarinho, né? Não amadureceu espiritualmente. Deixa ele cantar, que é bom. Você só vive em guerra, só vive brigando, só vive blasfemando, só vive gritando, só vive aborrecido. Eu não entendo esses crentes hoje. Só vive aborrecido, só vai pra internet para ficar gritando, para ficar xingando, para ficar desafiando os outros, para ficar brigando com fulano, com ciclano. Para com isso, irmão. Você é um agente da paz. Você é discípulo, é súdito do príncipe do nosso reino, o reino de Cristo. E Cristo é o príncipe da paz. Aleluia. Louvado seja Deus. Pena que não está dando tempo da gente falar tanta coisa, né? 3. Nosso relacionamento com o próximo. Agora vimos na primeira parte as três virtudes do fruto que são para Deus: alegria, amor e paz. Ok, esses eu dou para Deus. Recebo de Deus e dou para Deus. Recebo de Deus e dou para Deus. Mas no mesmo tempo que eu recebo de Deus, eu dou para Deus, eu também pratico. Eu sou alegre, eu amo e eu estou em paz. Amém? Eu amo,
Eu sou alegre e eu estou em paz. Tenho o fruto do Espírito. Agora tem um que eu tenho que praticar, tem 3 que eu tenho que praticar para com meu irmão. Não é que eu não tenha que amar, eu tenho que amar meu irmão, eu tenho que ser paz, tudo isso. Mas isso vem de Deus. Agora, esse é para eu usar mesmo com meu irmão, que eu vou precisar de muita. Lembra que eu falei uma lição assim, como tem crente chato, né? Aí o pessoal falou assim, é mesmo, pastor, tem um monte de crente chato. Esses dons é necessário, esse fruto é necessário justamente para usar com os crentes chatos. E não fica com raiva dos crentes chatos não, tá? Ele está lá para te abençoar, porque se não fosse os crentes chatos, eu e você não teríamos a nossa salvação. Porque Deus está nos provando através disso. Nosso relacionamento com o próximo. É notório que a ação do Espírito Santo, 3, na vida do discípulo de Cristo, não visa apenas a edificação e aperfeiçoamento do mesmo, mas que cada discípulo esteja devidamente capacitado para um relacionamento saudável. Como a gente precisa disso, né? Um relacionamento saudável. Por quê? Às vezes nosso relacionamento é tão tóxico, né? É tão difícil, é tanta briga, tanta contenda. Não, a gente tem que ter um relacionamento saudável. O apóstolo Paulo falou, segue a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu preciso seguir a paz com todos, eu preciso ter um relacionamento saudável, edificante e abençoador com o próximo. A igreja não pode ser um palco de guerra, não pode ser um lugar de trincheira. Pastor contra a igreja contra o pastor, um grupo contra o outro, o líder contra o grupo contra o líder, o grupo contra... Não pode. Aí não é igreja, não estamos dando fruto do Espírito. O nosso cuidado com o próximo é uma das virtudes do fruto do Espírito em nós. É sinal do que a gente está amadurecendo. Sendo assim, é importante que, ao lidarmos com o próximo, sejamos, aí ele vai listar os 3, longânimos, benignos e bondosos. Vamos lá. 3.1, longanimidade, suportando as contrariedades do próximo. Tá ficando bravo, tá ficando difícil. Se bem observado na Bíblia, longanimidade tem a definição de paciência, tolerância, constância. Não dá tempo da gente ler os versículos, mas você vai estudar. Esta virtude concede ao discípulo de Cristo a capacidade de suportar com firmeza as contrariedades e benefícios de outro, ou seja, você entender essa pessoa chata que está no teu pé aí, essa pessoa que está perturbando. É difícil, mas você precisa amar, você precisa praticá-la. Olha, a palavra longanimidade vem do grego makotúmia, ou macrotêmia, traduzida por longanimidade. Significa ânimo extremo, é a pessoa tardia em irar-se. Trata-se de paciência para suportar injúrias de outra. Sabe aquela pessoa que está no teu pé, está te pegando no teu pé? Descreve o homem que, tendo condições de vingar-se, não faz. Longanimidade não é covardia. Né? Covardia é quando você não faz algo porque você não pode. Por exemplo, você está num sinal de trânsito, alguém fecha o teu carro, aí você vai brigar com a pessoa, e quando você vê, o cara é um negão grandão lá de 2 metros de altura, e você, não, deixa quieto, né? Aí você, não vou falar nada, né? O cara pisou no teu pé, tu olha assim, o cara é maior que você, malhadão, fortão. Aí você fica, não, pera aí, não, desculpa, pede até desculpa, né? Desculpa aí. Aí isso é covardia. A longanimidade não é covardia, não é você não revidar porque você não pode, é você não revidar porque você não quer. É aquele que, sendo mais forte e podendo agir, não faz. Não tem aquela passagem lá do Chaves, lembra do Chaves, né, que tinha antigamente? Aí o seu Madruga falava assim, só não te dou uma porque, né, fazia aquele, só não te dou uma porque... E não dava, né? Só fazia que ia dar e não dava, né? Então, o mais forte é esse, que ele pode fazer, mas não faz. O longânimo. Ele pode se vingar, mas não vinga. Ele pode pagar na mesma moeda, mas não paga. Ele pode agir mal com aquela pessoa. Está até no direito dele, mas ele não faz. Suportando as contrariedades. Ou seja, é por isso que eu falo que a igreja, as pessoas criticam, mas a igreja tem que estar com pessoas diferentes. A gente tem que estar, somos pessoas diferentes. Isso é unidade. Não é clube, como eu falei semana passada. Então eu tenho que o irmão pensa diferente de mim, amém, irmão? Eu respeito sua opinião. Irmão, não acredita. Tá bom, irmão, eu respeito sua opinião. Não sei o que. Tá bom, irmão, a gente vai caminhar junto. Você crê no céu, crê. Você crê em Deus, crê. Você tá buscando a Deus, tá. Você quer ir pro céu, quero. Também quero, então vamos embora junto. 3.2. Benignidade. Amor mostrando compaixão. A benignidade na vida do crente torna o testemunho do amor de Deus. Digo isso por não haver dúvidas de que o discípulo de Cristo deve expressar benignidade por onde passar. Claro está que esta virtude é evidência na vida da igreja quando existe o perdão.
Este pensamento se faz em virtude do perdão ser um dos maiores desafios da vida cristã, pois provoca abdicar do nosso eu. Benigno, o que é benigno? O grego. A palavra grega é krestastes. Bonita a palavra grega é krestastes. Kretastes. É a palavra grega, kretastes. Vamos lá, 1, 2, 3. Falou errado. Kretastes, traduzida por benignidade, significa gentileza. Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Por exemplo, outro lugar que tem a palavra kretastes é Mateus 11:30. O jugo de Cristo é krestos. Ou seja, é benigno. Ele fala doce, é suave. Amém? O próximo é bondade. Bondade é a destreza do amor. Uma coisa é desejar fazer o bem, outra é concretizá-lo. Quem possui esta virtude é uma bênção para os outros. Assim, quando somos convertidos, o Espírito Santo transforma nossa essência má, tornando-nos pessoas boas. Afinal, esta virtude do fruto do Espírito é presenciada em nossas vidas através de nossas ações de bondade. O que destaco nesta virtude do Espírito é que aquele que a possui em sua vida é bem-aventurado. Provérbios 14:14. Bondade, a palavra grega. Outra palavra grega vou te ensinar, hein? Boa semente é cultura. Agostosine. Agatosine. Se alguém tiver algum grego, alguém formado em grego, aí me perdoa aí, grava aí pra gente aí também, fala aí pra gente aí. Traduzida por bondade, refere-se à bondade ativa. A bondade ativa, um princípio energizante, ou seja, a prática, a bondade é prática. Olha só como é que é interessante, né? Então a bondade pode reprovar, corrigir, disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. Uma coisa interessante é que a bondade, nem sempre, vamos lá, devagar. A bondade nem sempre é o que a gente pensa. A gente pensa assim, eu não vou corrigir fulano porque eu sou bom. Eu não vou. O filho, às vezes, o pai às vezes não corrige o filho, não disciplina o filho, porque, não, sou um pai bom. Não, isso não é bondade. A bondade corrige. A bondade, ela corrige, com mansidão, mas ela corrige. É a bondade ativa. Às vezes você vai proibir teu filho de comer uma coisa. Aí você é ruim? Não, isso é pro bem dele. Então você está fazendo bondade. Você está impedindo teu filho de pular do quinto andar. Não pula daí, fulano. Não sei o que, pai, eu quero pular do quinto andar. Aí você fala para ele, não, vai mesmo, filho, pula mesmo, não vou te contrariar, não. Tu vai deixar? Não vai deixar. Aí o filho vai ficar com raiva, vai reclamar, vai falar que você é ruim. Não importa. O importante é que você está praticando bondade. A bondade, ela age também assim. Ela é ativa. Você cuida da pessoa. Isso também é bondade. Você dizer não, às vezes é bondade. Às vezes aquela pessoa que só vive dependendo dos outros, você fala, essa semana eu não vou te ajudar. Você está sendo ruim. Não, estou sendo bom para você, estou cuidando de você. Corrigir, a bondade pode reprovar, corrigir, disciplinar. Mas a bondade é só para ajudar. Mas se faz isso, é para ajudar, não é corrigir, reprovar e disciplinar para ficar, porque eu faço, comigo é assim, vai pagar o preço comigo. Não é isso, não é para ajudar, é por amor. Porque o amor corrige. Quem ama, corrige. Conclusão. Quando o crente permite que o Espírito Santo atue em sua vida, ele o habilita com algumas virtudes, produzindo seu fruto, para que este possa andar em condição de filho da luz. Vamos chegando ao final. Então não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte.